Ela ficou congelada por 6 horas, a menos 30 graus Celsius, e sobreviveu sem nenhuma sequela. Por mais inacreditável que pareça, essa é uma história real, e é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje, o caso surpreendente de Jean Iliardi. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal para chegarmos a 1000 inscritos e vamos lá. Era 20 de dezembro de 1980. Jean Iliardi, uma jovem de 19 anos, estava com alguns amigos no interior do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Ao retornar para casa, ela foi surpreendida por uma nevasca muito intensa. O frio era tão extremo que o motor do carro não conseguia se manter aquecido, o que causou diversas falhas no funcionamento do veículo. Em determinado momento, Jean perdeu o controle do carro e saiu da pista, parando numa estrada rural. Segundo ela, havia a possibilidade de chamar um serviço de guincho, mas como acreditava estar próxima da casa de um amigo, decidiu ir a pé até lá. O problema é que, na verdade, ela estava a mais de 3 quilômetros de distância. Vestindo roupas leves para o clima, Jean enfrentou a caminhada sob uma neblina intensa. Faltando apenas alguns metros para chegar ao destino, o corpo dela não aguentou. Ela desmaiou e caiu na neve, inconsciente, onde permaneceu por cerca de 6 horas. Na manhã seguinte, seu amigo Wally Nelson saiu de casa, notou pegadas próximas e resolveu investigar. Foi então que encontrou Jean caída em uma vala, numa temperatura de quase menos 30 graus Celsius. Ele disse que ela estava completamente rígida, com a pele pálida e os olhos abertos, como se estivesse congelada, comparando-a a uma peça de carne no freezer. Wally não perdeu tempo, levou Jean às pressas para o hospital. O corpo dela estava tão duro que os socorristas conseguiram carregá-la sem nem precisar de uma maca. Um segurou pelos pés e o outro pelos ombros. O médico George Sater, que a atendeu, afirmou que o corpo dela estava tão frio e rígido quanto um pedaço de carne congelada. A equipe médica acreditava que ela já estivesse morta ou, se ainda estivesse viva, as chances de sobrevivência eram mínimas. O único sinal de vida era um pulso extremamente baixo, apenas 12 batimentos por minuto, muito abaixo dos valores normais, entre 50 e 90 bpm. Mesmo assim, eles decidiram tentar. Jean foi envolvida em mantas térmicas e cobertores elétricos para iniciar o descongelamento. Quando o corpo começou a esquentar, os médicos removeram suas calças e viram que a pele da cintura para baixo estava completamente preta, um sinal que, geralmente, indica necrose irreversível. Naquele momento, os médicos informaram a família que ela dificilmente sobreviveria e que, se sobrevivesse, provavelmente teria que amputar as 2 pernas. Mas, surpreendendo a todos, algumas horas depois, Jean acordou e começou a falar. Nas primeiras horas, ela apresentava confusão mental e certa dificuldade para raciocinar, mas logo conseguiu beber água e respirar normalmente. Segundo ela, a primeira semana foi difícil, sentia muita dor, como se tivesse corrido uma maratona sem nenhum preparo. Também relatou que seu corpo estava rígido e dolorido. Jean permaneceu internada por 7 semanas, em observação constante, e precisou reaprender a andar. Mas após esse período, ela se recuperou completamente, sem qualquer sequela. Hoje, Jean Iliardi tem 62 anos, leva uma vida normal e, no final de 2023, deu uma entrevista ao canal Fox 9, onde relembrou o ocorrido. Em suas palavras, foi como se alguém tivesse apagado as luzes e eu simplesmente dormi. A pergunta que não quer calar: como ela sobreviveu? Jean não foi a única pessoa no mundo a passar por algo assim, embora seja raro. Segundo especialistas, geralmente a morte por congelamento ocorre porque a água no corpo humano se expande ao congelar, formando cristais de gelo com pontas afiadas que destroem tecidos internos. Mas, no caso de Jean, ela teve sorte. A temperatura do corpo dela estava extremamente baixa, cerca de 10 graus abaixo do ideal, mas ainda não o suficiente para que a água em seus vasos sanguíneos congelasse completamente. Ou seja, os tecidos não foram destruídos, apenas resfriados a ponto de deixarem os músculos rígidos, como num cadáver. Esse tipo de resfriamento extremo, quando feito em condições controladas, pode diminuir drasticamente o metabolismo e reduzir a necessidade de oxigênio, retardando o processo de morte. É algo parecido com o que acontece com alguns animais que hibernam. Peixes que vivem em águas muito frias, por exemplo,
produzem uma substância anticongelante natural que impede o congelamento total do corpo. Seres humanos ainda não têm essa habilidade naturalmente, mas a ciência está tentando chegar lá com a criogenia, a técnica de preservar corpos humanos em baixíssimas temperaturas com a esperança de revivê-los no futuro. A criogenia, também chamada de criônica, é baseada na ideia de que, se o corpo humano for congelado logo após a morte, a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, seria possível impedir a deterioração celular e preservar o cérebro. Isso, teoricamente, permitiria ressuscitar a pessoa no futuro, quando a medicina estiver mais avançada. Esse processo, no entanto, não pode ser feito em pessoas com morte cerebral, já que o objetivo é preservar o corpo com as funções cerebrais intactas. A criogenia humana é realizada atualmente apenas em alguns países, como Estados Unidos, Alemanha e Rússia, onde existem empresas especializadas no procedimento. Os custos variam muito, mas podem ir de 10 mil a 100 mil dólares, dependendo do local e dos serviços oferecidos. O processo inclui resfriar o corpo com gelo imediatamente após a morte para evitar a decomposição, injetar anticoagulantes para manter o sangue fluindo, usar uma máquina que simula os batimentos cardíacos, retirar o sangue e substituí-lo por um líquido anticongelante, para impedir a formação de cristais de gelo, colocar o corpo de cabeça para baixo num tanque selado com nitrogênio líquido, onde a temperatura é gradualmente reduzida até menos 196 graus Celsius. Nessas condições, o corpo não fica congelado no sentido tradicional, mas vitrificado, ou seja, nem sólido, nem líquido. Isso interrompe as reações químicas da morte e preserva os tecidos. Por enquanto, ainda não conseguimos reanimar corpos humanos. Apenas alguns órgãos de animais foram ressuscitados em testes de laboratório. A ciência ainda precisa avançar muito até que esse tipo de reanimação seja possível, mas muitos já apostam que um dia será. Hoje, cerca de 350 pessoas estão criopreservadas em todo o mundo. Entre os casos mais famosos estão: entre os nomes mais famosos ligados à criogenia, um dos casos mais controversos é o de Ted Williams, lenda do beisebol americano. Considerado um dos maiores rebatedores da história da MLB, Williams faleceu em 2002 aos 83 anos, após sofrer um derrame. O que mais chamou atenção não foi sua morte, mas o que aconteceu depois. Seu corpo foi levado para o Core Life Extension Foundation, nos Estados Unidos, onde foi separado em duas partes, cabeça e tronco, um procedimento conhecido como neuropreservação. A ideia era preservar o cérebro na esperança de, no futuro, transferir sua consciência para um novo corpo ou até para um sistema digital. A decisão gerou polêmica dentro da própria família, já que sua filha alegou que ele queria ser cremado, enquanto os filhos alegaram que ele havia mudado de ideia e assinado um documento autorizando a criogenia. Outro nome importante é James Bedford, um professor de psicologia da Universidade da Califórnia que entrou para a história como o primeiro ser humano criopreservado legalmente, em 12 de janeiro de 1967. Na época, a criogenia era praticamente uma teoria, mas Bedford se tornou pioneiro ao deixar um fundo financeiro para garantir sua preservação. Até hoje, seu corpo permanece armazenado na Alcor, sendo constantemente monitorado para garantir a integridade dos tecidos. Mais de 50 anos depois, ele ainda é considerado um símbolo da esperança criônica. E por fim, temos Peter Thiel, bilionário e cofundador do PayPal. Ele é um dos entusiastas mais notórios da criogenia. Embora ainda esteja vivo, Thiel já deixou claro em entrevistas que pretende ser congelado após a morte. Além disso, ele investe milhões de dólares em startups do setor, inclusive em empresas que estão desenvolvendo tecnologias para criar bancos criogênicos de animais de estimação, com a promessa de que esses pets possam ser ressuscitados no futuro. Para Thiel, o avanço da ciência é inevitável, e congelar-se é uma aposta para driblar os limites da vida. E aí, o que você acha de tudo isso? Você teria coragem de ser congelado para acordar no futuro? Será que a criogenia é só uma fantasia, ou estamos mesmo diante do primeiro passo rumo à imortalidade? Comenta aqui embaixo o que você faria se pudesse pausar sua vida e voltar quando a medicina tivesse solução para tudo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade incrível como essa. Até o próximo vídeo.
onde o impossível pode muito bem ser real. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por assistir e até amanhã.